Eu estava pensando, será que o pessoal pensa quando imagina uma zona de interesse? Você precisa de renda extra. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel, edição especial com os indicados ao Oscar de melhor filme de 2024, neste que é o último vídeo desta série deste ano. Você com certeza conhece o Holocausto e esse episódio tão particular da Segunda Guerra Mundial. Mas você já parou para pensar o que estava se passando na cabeça das pessoas que promoveram este terrível episódio da história da humanidade? O filme de hoje vai contar o lado que não enxerga, que não ouve ou que desumaniza simplesmente e torna todo este triste episódio histórico possível para a gente estar hoje recordando e refletindo em cima dos seus problemas. Para tratar disso e também do conceito que está por trás de tudo isso, eu te convido para conferir esse vídeo agora comigo. Zona de Interesse, The Zone of Interest, filme de 2023, dirigido por Jonathan Glazer, protagonizado por Christian Friedel e Sandra Hüller. O filme conta a história de Rudolf, chefe do campo de concentração de Auschwitz, que vive literalmente ao lado do campo de extermínio, morando com sua família em uma casa grande, que está do outro lado do muro. Ele vive com sua esposa Hedwig e seus 5 filhos, em uma rotina carregada de regalias, pois além da casa ser grande, ela possui um belo e bem cuidado jardim, com flores e árvores belíssimas, com um rio próximo onde eles pescam, nadam, fazem piquenique em suas margens, aproveitando-se de um luxo e conforto garantido pelos seus empregados, todos alemães, e os vários pertences materiais que chegam do outro lado do muro, incluindo dinheiro dos judeus que são mortos. Se você já viu filmes de Segunda Guerra Mundial que tratam dos campos de concentração, deve concordar comigo que são sempre carregados de um clima que dá um mal-estar pesado, que nos faz pensar em quão cruel pode ser o ser humano. Mas o curioso que você encontrará aqui neste filme é que ele não lhe mostrará nada. Você não verá nada do que se passa do outro lado do mundo. Mas justamente o choque que nos dá é o ouvir, como se sente o cheiro vindo da fumaça dos crematórios, e mesmo assim não chama a atenção da família. Não provoca nenhum tipo de remorso ou de mal-estar. Então nós acompanharemos a rotina de uma família feliz, uma discussão sobre a promoção de Rudolf, as preferências florais de Hedwig, as brincadeiras das crianças juntas, a visita da mãe de Hedwig, orgulhosa pela belíssima casa e família que a sua filha possui. Mas tudo isso contrastando com os sons que vêm do outro lado do muro. Sons de lamentos, choros, gritos derivados das torturas, que são sucedidos por tiros e o silêncio da morte que toma conta do ar. Se por um lado nós, os espectadores, vamos ficar chocados, pois um silêncio no horizonte nunca carregará um sentimento de dor tão grande, contrastando com a total indiferença de todos os moradores. O campo de concentração segue em sua missão, separando os judeus para realizarem trabalhos para o governo alemão, até quando seus corpos já não estariam mais aptos, e estes são então exterminados. Em paralelo, uma garota não identificada sai à noite para jogar maçãs escondida nas áreas de mata, onde os judeus ao longo do dia saem para cortar a grama, para que eles consigam encontrar e se alimentem escondidos das frutas. O filme traz uma reflexão sobre o nosso olhar com indiferença em meio à crueldade. Se você não gosta de filmes de guerra com temas como o Holocausto, por achar muito sensíveis, pesados para assistir, a grande ironia aqui está no fato de nós, os espectadores, não vermos absolutamente nada. A ironia está na forma como os personagens protagonistas do filme interpretavam as práticas dos campos de concentração. Com indiferença, com invisibilidade.
E por isso, você também não vê nada como em tradicionais filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas entendendo como que em meio a tanta ação violenta, proposital em massa, era possível se manter nessa conivência, nós precisamos entender o significado do termo espaço vital, que é citado no filme por Hedwig. Este conceito foi elaborado no século XIX pelo geógrafo alemão Friedrich Hatzel, que teria se inspirado nas ações do Destino Manifesto do governo dos Estados Unidos. Esta é uma espécie de lema que justificava a marcha territorial que o governo dos Estados Unidos promovia ao longo do século XIX, começando com a ocupação colonial inglesa no leste e objetivando-se atingir o oeste do continente, chegando até a costa do Oceano Pacífico. O tal Destino Manifesto era baseado em uma lógica religiosa, na qual se afirmava que ocupar o continente americano era uma espécie de missão civilizatória divina, na qual Deus predestinou estes cristãos a desenvolver estas terras, até então ocupada por povos selvagens, adjetivação que era dada aos indígenas nativos que ocupavam estas áreas. Para você saber mais sobre este processo, confira o vídeo aqui no canal sobre o filme Elvis. Hatzel não vai desenvolver nenhum trabalho com conotação religiosa, mas esta ideia de justificativa para uma ação de expansão territorial a partir de um argumento teoricamente lógico serviu de referência para o desenvolvimento do conceito de espaço vital. Este seria uma territorialidade que todo conjunto social demanda para viver, para morar, para desenvolver as suas atividades básicas. A base desta teoria é o darwinismo social, onde vai se pregar que lutar pela expansão territorial de seu espaço vital está dentro da normalidade de nossa condição enquanto ser vivo. O darwinismo social já apareceu em outros vídeos do canal, mas superficialmente. É uma ideia do século XIX de se tratar as premissas evolucionistas de Charles Darwin na biologia para os estudos antropológicos e sociológicos, justificando-se que, assim como afirmou Darwin, o ser humano está em um processo de evolução. E o branco europeu é o último degrau deste desenvolvimento na cadeia evolutiva. Então, o espaço vital diz que todos os seres humanos precisam de um espaço vital, um mínimo de área, para que ele consiga sobreviver. E mais que isso, uma liderança política, um governo, lutar pela expansão do seu espaço vital, mesmo que isso signifique passar como um rolo compressor sobre o espaço de outro conjunto social, não é errado, pois biologicamente falando, isso faz parte do nosso contexto de vivência, onde nós competimos porque é uma questão de sobrevivência. Vale lembrar que a Alemanha vinha derrotada da Primeira Guerra Mundial, fazendo com que essas premissas de visão fossem muito significativas para se reerguer ânimos em meio a um clima de derrota e perdas territoriais. E com isso, o conceito de espaço vital dá combustível para a onda revanchista que tomaria conta do governo alemão de Adolf Hitler, pois com o espaço vital reduzido após a Primeira Guerra Mundial, lutar pela sua reconquista seria o mínimo para a retomada do fortalecimento do país. Outra dica do canal é que há um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, bem sucinto, falando sobre o filme Nada de Novo no Front. Em um contexto já ligando-se com o episódio da Segunda Guerra Mundial, outro geógrafo alemão, agora do século XX, Karl Haushofer, gera ainda polêmica sobre ser ele ou não diretamente o responsável para a influência das ideias de expansão geográfica sobre o partido nazista. Haushofer desenvolveu trabalhos falando sobre este uso do espaço vital com tons, digamos, modernos, com este âmbito conflituoso de embate bélico, e teve como aluno universitário Rudolf Hess, vice-líder do partido nazista, hierarquicamente atrás apenas do próprio Hitler. Entendendo a tal polêmica que citei, após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, Haushofer começou a ser investigado e incriminado por ter influência direta na produção do livro Minha Luta de Hitler, e todas as ações geopolíticas de expansão territorial desprovidas de humanidade em relação a qualquer outro povo que não fosse o ariano. Haushofer, apesar de ser um grande nacionalista, se pronunciar a favor da Alemanha na guerra, se defendeu dizendo que nunca foi membro do partido
e que ele não poderia ser incriminado por ter escrito livros com teorias que foram utilizadas como referências para ações do governo. Em 1946, ele e sua esposa se suicidaram tomando veneno antes que seu julgamento se iniciasse, com um final esperado por ele de condenação. A ideia do espaço vital é do século passado, de 2 séculos atrás, se pegarmos a sua origem. Mas ainda hoje vemos muitos conflitos que nós podemos ver claramente que, se não é explicitamente, as lógicas de justificativa com relação às ações em prol de um discurso semelhante ao do espaço vital são presentes em muitos deles. Zona de Interesse está indicado a 5 Oscars, destacando também os prêmios de direção para Jonathan Glazer e de melhor filme internacional. E aí, você já assistiu esse filme? Conhecia esse conceito? Deixe seu comentário aqui embaixo. O especial de 2024 acabou. Você acompanhou, viu os 10 filmes? Qual que é o seu favorito? Vamos trocar uma ideia aqui. Será que você adivinha quem é o grande vencedor? Você está assistindo no lançamento? Ou você já assistiu depois? Bom, se você gostou, dá o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha com os amigos. E o canal segue. O Oscar volta só no ano que vem. Mas a gente vai seguir com muito filme para a gente ligar essas obras com a geografia. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.